E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar da Loteca 1193, serão meus primeiros palpites com as primeiras informações sobre essa grade final de semana. Palpites e apostas para o futebol do Brasileirão, Série A, Série B, tem até Série C e final aí da Liga dos Campeões, hein? Trago aqui muitas informações sobre essa nova grade aí da Loteca 1193, como eu disse, primeiro vídeo e o primeiro jogo, hein? Bahia e São Paulo. Que eu trago aqui de informação que o último jogo aí do Bahia, jogando fora de casa contra o Grêmio, perdeu por 1-0, em casa venceu o Paysandu por 4-0 pela Copa do Brasil e em casa venceu o Vitória por 2-1 no clássico aí Bavi. O São Paulo, ele tá vindo de uma derrota em casa para o Mirassol por 2-0, fora de casa pela Copa do Brasil venceu o Náutico por 2-1 e em casa venceu o Grêmio por 2-1 pelo Brasileirão. Classificação aí do campeonato, o Bahia, ele tá na 7ª posição com 15 pontos, em 10 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O São Paulo, ele é o 13º colocado com 12 pontos. Em 10 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Bahia será pela Copa do Nordeste contra o Confiança fora de casa. E o São Paulo vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, 3 triunfos para o Bahia, 6 empates e 6 vitórias para o São Paulo. Últimos confrontos entre eles foi em novembro de 2024, na casa do Bahia. O São Paulo venceu por 3-0 e em junho de 2024, na casa do São Paulo, o São Paulo também venceu por 3-1. Lembrando, né, que o Bahia vai ter um jogo muito importante aí durante a semana contra o Internacional. A gente precisa ficar de olho nesse jogo para ver como é que vai jogar, né, tanto o Bahia como o Internacional. E aqui nesse meu primeiro palpite, estou usando o meu primeiro duplo, né, com as informações aqui e o atual momento aí das duas equipes. Eu tô indo de Bahia e empate entre eles. Jogo 2, Curitiba e Avaí. Último jogo aí do Curitiba, em casa venceu o América por 1-0, fora de casa perdeu para o Goiás por 1-0 e outro jogo fora de casa perdeu para a Ferroviária por 2-1. Já o Avaí em casa venceu a Chapecoense por 2-1, fora de casa empatou com a Ferroviária em 1-1 e o outro jogo em casa empate em 0-0 com o Atlético Goianiense. Aqui só para atualizar, né, já nessa semana o Curitiba teve um jogo fora de casa contra o Criciúma, né, e venceu o Criciúma por 1-0, não estava constando aqui, mas o Curitiba teve essa vitória. Classificação do campeonato, o Curitiba, ele é o 4º colocado com 16 pontos, em 9 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Avaí, ele é o 5º colocado com 16 pontos, em 9 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Curitiba será fora de casa contra o Botafogo e o Avaí vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, 9 vitórias para o Curitiba, 1 empate e 5 vitórias para o Avaí. O último confronto foi no mês 8 de 2024, o Curitiba venceu em casa por 1-0. Antes disso, no mês 5 de 2024, na casa do Avaí, quem venceu foi o Avaí por 1-0. Confronto aqui bem equilibrado, né? A gente pode ver ali pela classificação que os dois times têm números bem parecidos. No confronto direto, né, o Curitiba leva vantagem e tô levando em consideração também o Curitiba jogando em casa, por esse motivo eu tô indo seco no Curitiba. Jogo 3, ABC e Náutico. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo do ABC fora de casa empatou com Londrina em 1-1, em casa empatou com Anápolis em 3-3 e fora de casa venceu o Brusque por 1-0. O Náutico em casa perdeu para a Ponte Preta por 1-0, pela Copa do Brasil em casa perdeu para o São Paulo por 2-1 e fora de casa venceu o Ipiranga por 4-0. Classificação do Campeonato Brasileirão Série C, o Náutico, ele é o 13º colocado com 8 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o ABC, ele é o 14º colocado também com 8 pontos, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, são 5 empates e 1 derrota. Perde pouco, mas também ganha pouco, né? São muitos empates aqui do ABC.
Próximo jogo do ABC será fora de casa contra a Ponte Preta e o Náutico vai jogar fora de casa contra o Bahia, Copa do Nordeste. Últimos confrontos entre eles, o ABC tem 4 vitórias, são 5 empates e 6 vitórias para o Náutico. Muito equilíbrio, né? O último confronto foi no mês 4 de 2024. Na casa do ABC, o Náutico venceu por 3-0 e no mês 3 de 2023, pela Copa do Nordeste, o ABC em casa venceu por 3-1. Partida bem escolhida aí pelo estagiário, né? O ABC tem a vantagem de jogar em casa. Dá pra ver que é um time que perde pouco, mas também vence pouco. Na tabela de classificação, né? Eles estão com a mesma pontuação, um jogo muito equilibrado. E no confronto direto também muito equilíbrio nesse confronto. Não há uma vantagem tão grande nem para um time nem para outro. No meu palpite aqui para o jogo 3, eu tô indo seco no empate entre eles. Para mim é um jogo muito equilibrado, difícil até cravar um duplo. Caso você tenha o costume de jogar mais triplos, nessa partida aqui eu colocaria um triplo, viu? Jogo 4, Atlético Goianiense e Goiás. O Atlético Goianiense, né, ele tá vindo de um empate em casa contra o Remo, fora de casa outro empate contra o Avaí e em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0. O Goiás, ele tá vindo de uma vitória em cima da Ferroviária por 2-0, fora de casa empatou com o Paysandu em 0-0 e em casa venceu o Curitiba por 1-0. Classificação do campeonato, o Goiás é o líder com 20 pontos, em 9 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Goianiense, ele é o 12º colocado com 11 pontos, em 8 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Atlético Goianiense será contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Goiás vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense leva vantagem, tem 8 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias para o Goiás. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025, Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense fora de casa venceu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Atlético Goianiense, empate entre eles em 0-0. Esse jogo em janeiro de 2024. Bom, inegável, né, que o Goiás está numa situação melhor, em fazendo uma bela campanha aí no Brasileirão Série B. A desvantagem aqui que vai jogar fora de casa, né? Atlético Goianiense terá o apoio da torcida. Aqui nos confrontos diretos, o Atlético Goianiense tem mais vantagem, mas pelo atual momento aí das duas equipes, eu tô indo de empate nesse jogo e vitória do Goiás. Jogo 5, Atlético e Cuiabá. O último jogo aí do Atlético fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Em casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. E jogando fora de casa venceu o Botafogo de São Paulo por 3-0. O Cuiabá está vindo de uma derrota para a Chapecoense por 2-1. Em casa perdeu para o Operário por 3-2. E fora de casa empatou com o CRB em 1-1. Classificação do campeonato, o Cuiabá ele é o 11º colocado com 12 pontos. Em 8 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A gente pode ver ali que no desempenho, né, é uma sequência bem ruim, né, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. O Atlético ele é o 18º colocado com 6 pontos. Em 9 jogos tem 2 vitórias, não há empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Atlético será fora de casa contra o Amazonas e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Paysandu. Não há confrontos entre eles, né, nos últimos anos. Atlético, né, nos últimos anos era um time bem competitivo quando jogava em casa, mas como a gente viu ali, pelos números, né, não vem demonstrando isso em 2025. O Cuiabá tá no meio da tabela, tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Jogo difícil, né, porque para o Cuiabá o jogo é fora de casa. Mesmo assim, eu tô indo seco no Cuiabá devido à má fase aí do Atlético no Campeonato Brasileiro. Jogo 6, Vasco da Gama e Bragantino. Último jogo aí do Vasco da Gama, jogando fora de casa, perdeu para o Fluminense por 2-1. Pela Copa do Brasil, em casa, empatou com o Operário em 1-1. Passou nos pênaltis, né? E mais um jogo em casa contra o Fortaleza, venceu por 3-0. O Bragantino, ele jogou agora durante a semana contra o Juventude em casa e venceu, né? Por 1-0. Aí vai ter esse jogo aqui da Copa do Brasil, que goleou o Criciúma por 6-0. Em casa, perdeu para o Palmeiras por 2-1. E fora de casa, empatou com o Grêmio em 1-1. Aqui na classificação do campeonato, o Bragantino ele é o 4º colocado, só que não com 18 pontos. Ele tem 20 pontos em 10 jogos, também não é 5 vitórias, né? São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama, ele é o 15º colocado com 10 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. A sequência do Vasco ali não é boa, né? No Brasileirão, apenas 1 vitória em 5 jogos. Próximo jogo do Vasco será fora de casa contra o São Paulo e o Bragantino vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Vasco, 5 empates e 3 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi no mês 8 de 2024 na casa do Vasco, empate em 2-2, e no mês 4 de 2024 na casa do Bragantino, o Bragantino venceu por 2-1.
Vasco é um time que está em ascensão, conseguiu, né, se classificar aí para a Copa do Brasil. O dinizismo, né, está sendo implementado. Nesse confronto aqui entre eles dá para ver que é muito equilíbrio, né? Não há vantagem. Só que o Bragantino vem fazendo uma boa campanha, é um time que toma poucos gols. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Tô indo de empate e vitória do Bragantino. Jogo bem difícil para o Vasco, pois o Bragantino está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Jogo 7, PSG e Inter de Milão, hein? Último jogo aí do PSG, jogando em casa pela Copa da França, venceu o Reims por 3-0. No Campeonato Francês, em casa, venceu o Auxerre por 3-1. E fora de casa, Campeonato Francês também venceu o Montpellier por 4-1. Já a Inter de Milão, fora de casa, venceu o Como por 2-0, o Campeonato Italiano. Mas essa vitória, né, não impediu a conquista do campeonato pelo Napoli, né? Porque o Napoli também venceu o seu jogo. Em casa, a Inter de Milão empatou com a Lazio em 2-2 e fora de casa venceu o Torino por 2-0. Eu trago aqui de informação sobre o confronto, que nos últimos 5 jogos entre eles, quem marcou o primeiro foi o PSG. E o PSG, nos seus jogos, né, dos últimos 4, em 3 foi ele que marcou o primeiro contra os seus adversários. O próximo jogo aí do PSG será pela Mundial de Clubes, vai enfrentar o Atlético de Madrid, e a Inter de Milão também vai jogar o Mundial de Clubes, vai enfrentar o Monterrey do México. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o PSG, não há empates, e 2 vitórias para a Inter de Milão. O último jogo foi um amistoso em 2023, a Inter de Milão venceu por 2-1, depois só em 2019, outro amistoso, empate entre eles em 1-1. Bom, para essa partida aqui, não tem como, né, por se tratar de uma final, tô levando em consideração os confrontos aqui entre eles, é um jogo que é para triplo, mas aqui no meu palpite eu tô usando um duplo, eu tô indo de Paris Saint-Germain e Inter de Milão. É um super jogo, não tem nem o que analisar nesse confronto, né? Porque o que os dois times fizeram para chegar na final, qualquer coisa pode acontecer agora. Jogo 8, Mirassol e Sport. O último jogo do Mirassol, fora de casa, venceu São Paulo por 2-0. Outro jogo fora de casa empatou com o Internacional em 1-1. E jogando em casa, venceu o Corinthians por 2-1. O Sport está vindo de um empate em casa com o Internacional em 1-1. Fora de casa, perdeu para o Ceará por 2-0. E em casa, perdeu para o Cruzeiro por 4-0. Classificação do campeonato, o Mirassol ele é o 9º colocado com 14 pontos. Em 10 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. E o Sport ele é o último colocado com 3 pontos, em 10 jogos não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Mirassol será fora de casa contra o Botafogo e o Sport vai jogar em casa contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Mirassol, 2 empates e 1 vitória para o Sport. O último confronto foi no mês 9 de 2024, o Brasileirão Série B, na casa do Mirassol, empate em 0-0, e no mês 6 de 2024, quando o jogo foi na casa do Sport, o Sport venceu por 1-0. Depois desses jogos, né, o Mirassol mudou bastante, vem muito consistente aqui no Campeonato Brasileiro Série A. Não dá pra dizer o mesmo aí do Sport, né, tá numa sequência muito ruim, não conseguiu vencer o time misto, né, na sua última partida aí do Internacional. E aqui também, né, pelo que vem demonstrando o Mirassol contra os times grandes, vai pegar um time grande, mas que tá numa situação muito difícil. Eu tô indo seco no Mirassol, contando aí também com o fator casa, né. Jogo 9, Santos e Botafogo. O último jogo do Santos venceu o Vitória por 1-0 fora de casa. Pela Copa do Brasil empatou com o CRB em 0-0 e perdeu nos pênaltis, né, na Copa do Brasil, a vaga. E fora de casa contra o Corinthians, perdeu por 1-0. O Botafogo pela Copa do Brasil perdeu para o Capital por 1-0, mas ganhou o primeiro jogo, né, por 4-0 e se classificou. No clássico contra o Flamengo, empate em 0-0 e jogando em casa contra o Estudiantes, pela Libertadores venceu por 3-2. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o 11º colocado com 12 pontos, em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Santos, com a derrota do Juventude, ele não é o 19º, ele é o 18º com 8 pontos, em 10 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Santos será fora de casa contra o Fortaleza e o Botafogo vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Santos, 5 empates e 2 vitórias para o Botafogo. Último confronto só em 2023, na casa do Botafogo, empate em 1-1 e no mesmo ano, na casa do Santos, outro empate em 2-2.
Botafogo, né, que tá totalmente focado para a Libertadores, tem um jogo decisivo aí no meio de semana, mesmo o jogo sendo na Vila Belmiro, acredito que o Santos vai ter muita dificuldade, isso contando com o Neymar jogando. Aqui nesse meu palpite, eu tô indo com mais um duplo, olhando os números aqui, eu tô indo de empate e vitória do Botafogo, um palpite difícil, né, porque o Santos ele vem criando boas jogadas, mas não tá concluindo em gols, né. Jogo 10, Juventude e Grêmio. Aqui tá falando que o último jogo foi contra o Fluminense 1-1, mas durante a semana agora o Juventude fora de casa perdeu para o Bragantino por 1-0. Aí também teve um jogo contra o Fortaleza, fora de casa aqui perdeu por 5-0 e em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Que fase do Juventude, hein? O Grêmio ele tá vindo de uma vitória em cima do Bahia em casa por 1-0. Outro jogo em casa pela Copa do Brasil empatou com o CSA em 0-0 e foi eliminado. E fora de casa contra o São Paulo perdeu por 2-1. Classificação do campeonato, o Grêmio é o 12º colocado com 12 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Juventude ele é o 19º colocado com 8 pontos em 10 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Que fase do Juventude, hein? Próximo jogo do Juventude contra o Palmeiras fora de casa, complicou mais ainda, né? E o Grêmio vai jogar em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Juventude, 4 empates e 7 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi no mês 3 de 2025 pelo Campeonato Gaúcho, o Juventude em casa venceu por 2-1 e em fevereiro de 2025, quando o jogo foi na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 2-1. Bom, jogo bem complicado por se tratar de um clássico regional, dois times, né, que ali nos desempenhos não estão com bons números. O Grêmio ele tá vindo dessa vitória em cima do Bahia, mas o Bahia estava com um time misto e poupando e mesmo assim o pênalti em cima do Bright White foi bem contestado. Geralmente é complicado vencer o Juventude lá, mas esse ano tá com muitas dificuldades, né, de conseguir pontos em casa. E aqui no meu palpite eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo no Grêmio aqui também, mas pela fase ruim que vem o Juventude. Jogo 11, CRB e Remo. O último jogo aí do CRB foi contra o Botafogo nessa semana, fora de casa, perdeu por 2-1. Antes disso, em casa pela Copa do Brasil, empatou com o Santos em 0-0. Em casa venceu o Criciúma por 1-0 pelo Brasileirão e fora de casa empate com o Amazonas em 1-1. Já o Remo em casa tá vindo de um empate contra o Volta Redonda, fora de casa empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. O resultado contra o Volta Redonda também 1-1 e em casa venceu o Vila Nova por 2-0. Classificação aqui do campeonato, o Remo fazendo uma boa campanha, é o segundo colocado com 17 pontos em 9 jogos, tem 4 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Já o CRB, ele não é o 7º colocado, né? Ele é o 8º colocado por critério de desempate, né? Ele tem 15 pontos em 9 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do CRB será fora de casa contra o Avaí e o Remo vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o CRB, um empate e nenhuma vitória para o Remo. O último confronto faz muito tempo, foi em 2021, na casa do Remo, o CRB venceu por 2-1, Brasileirão Série B, e no mesmo ano, na casa do CRB, empate em 2-2. CRB é um time complicado, né, de ser batido na casa dele. Na classificação a gente pode ver ali que eles estão muito próximos, e para o meu palpite aqui, o que eu estou levando em consideração é o Remo fazer uma boa campanha, mas é um time que empata muito, ainda não perdeu no campeonato. Nos confrontos diretos contra o CRB não há vitórias, né? Por enquanto, no meu palpite aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 12, Corinthians e Vitória. Último jogo aí do Corinthians, jogando fora de casa, empatou com o Atlético Mineiro em 0-0. Em casa, pela Copa do Brasil, venceu o Novo Horizontino por 1-0 e outro jogo em casa venceu o Santos por 1-0. O Vitória tá vindo de uma derrota em casa para o Santos por 1-0, fora de casa uma outra derrota para o Bahia por 2-1 e pela Copa Sul-Americana fora de casa venceu o Cerro Largo por 1-0. Classificação do campeonato, o Corinthians é o 8º com 14 pontos em 10 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Vitória, ele é o 17º colocado com 9 pontos em 10 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Corinthians será fora de casa contra o Grêmio e o Vitória vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Confrontos entre eles, 7 vitórias para o Corinthians, 6 empates e 2 vitórias para o Vitória. O último confronto foi no novembro de 2024, na casa do Vitória, o Corinthians venceu por 2-1
E no mês de julho de 2024, o Corinthians jogando em casa venceu por 3-2. Corinthians, né, ele tá bem mais consistente, também tem um jogo bem importante aí pela Copa Sul-Americana no meio da semana, precisamos ficar de olho nessa partida. O Vitória também, né, aqui tô levando em consideração um bom momento, né, que o Corinthians vem vivendo, e nos confrontos direto aqui, vantagem, né, para o Corinthians, tô indo seco no Corinthians, caso você tenha costume de colocar mais duplos, cabe um empate aqui entre eles. Jogo 13, Ceará e Atlético Mineiro. O último jogo do Ceará, fora de casa, perdeu para o Palmeiras por 3-0 pela Copa do Brasil. Em casa venceu o Sport por 2-0 e fora de casa empatou com o Santos em 0-0. O Atlético Mineiro está vindo de um empate em casa com o Corinthians. Pela Copa do Brasil, em casa venceu o Maringá por 4-0 e no Clássico, com o mando de campo do Cruzeiro, empate em 0-0. Classificação do campeonato, o Ceará é o sexto colocado com 15 pontos em 9 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado, mas podemos ver ali que ele está 1 ponto só atrás do Ceará com 14 pontos, em 10 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Ceará será fora de casa contra o Botafogo e o Atlético Mineiro vai jogar contra o Internacional em casa. Nos confrontos entre eles aqui, bem equilibrado, 4 vitórias para o Ceará, 5 empates e 6 vitórias para o Atlético Mineiro, só que o último confronto somente em 2022, na casa do Atlético Mineiro 0-0, e quando o jogo foi na casa do Ceará, 0-0 também. Atlético Mineiro que voltou a ser um time mais consistente, uma marcação muito forte, precisa, né, começar a fazer mais gols. Tem essa pedreira, né, que é enfrentar o Ceará em casa, né, sempre muito difícil. E aqui no meu palpite, né, levando em consideração que na classificação tá bem equilibrado e vendo, né, que o Atlético Mineiro empata muito, vai jogar fora de casa, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria Ceará e empate. Jogo 14, Maringá e Ituano. Último jogo aí do Maringá pelo Brasileirão Série C, fora de casa empatou com o Anápolis em 1-1. Pela Copa do Brasil, perdeu fora de casa para o Atlético Mineiro por 4-0 e em casa empatou com o Botafogo da Paraíba em 1-1. O Ituano, ele tá vindo de um empate contra o Floresta em 0-0, Brasileirão Série C. Fora de casa perdeu para o Figueirense por 2-0 e em casa perdeu para a Ponte Preta por 1-0. Classificação do campeonato, o Maringá é o 5º colocado com 12 pontos. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Ituano, ele é o 6º colocado com 11 pontos. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Maringá será fora de casa contra o Náutico e o Ituano vai jogar em casa contra o São Bernardo. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Maringá, um empate e 1 vitória. Só que o último jogo, somente em 2016, pelo Brasileirão Série D, na casa do Maringá, empate em 1-1. E quando o jogo foi na casa do Ituano, também em 2016, o Ituano venceu por 4-0. Partida bem difícil e equilibrada, né, pelos números ali. Pelo menos nos últimos 3 jogos, uma sequência ruim. Que o que eu mais estou levando em consideração é o Maringá jogando em casa, porque nos confrontos diretos aqui não dá para tirar muita coisa, né, porque o último jogo foi em 2016. E no meu palpite aqui, eu tô indo seco no Maringá. Caso você fosse colocar um duplo, eu também colocaria um empate aqui entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações da Loteca 1193. Se você gostou aqui do vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe. Quando você faz isso, ajuda muito para o crescimento aqui do canal. Deixa aí seus comentários com informações, deixa os seus palpites, porque ajuda bastante também quem assiste, quem lê os comentários. Vamos aguardar aí o resultado oficial, né, da Loteca 1192. Tá com um prêmio de R$1.700.000, né? Uma grade bem difícil. Em breve eu vou trazer novas informações aqui sobre a Loteca 1193 para dar aquela refinada nos nossos palpites. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!